sejam todos bem-vindos ao podcast Voz da Criança. Sou Janete Ramos, tenho 13 anos e sou da Escola Patrício Lumumba e ao meu lado... Olá, sou Anderson Magalhães, tenho 12 anos e estudo na Escola Patrício Lumumba. Nós dois somos apresentadores do podcast da Unicef, que tem como objetivo dar voz às crianças, abordando vários temas sobre nós, crianças, e sobre as causas climáticas, que são temas que estão em alta na atualidade. Hoje temos como tema a violência contra as crianças e vai falar-nos um pouco desse tema. Temos como convidados o senhor Procurador Adjunto Ridelgil Carvalho e a senhora diretora Núria de Seita. Muito obrigada pelas suas presenças, Sr. Ridelgil Carvalho e a senhora Núria de Seita. Nós vamos começar a dar-vos algumas questões. Primeiro vamos começar com o Sr. Ridelgil Carvalho. Quais são as ações, medidas ou mecanismos que o país tem ou tem tido com o combate à violência? É um gosto estar aqui a falar convosco, na companhia da doutora Núria, diretora da Proteção Social. Tenho que registrar a satisfação de este podcast estar a ser gravado no âmbito da comemoração da Convenção dos Direitos da Criança, que marcou, na verdade, uma era diferente naquilo que é o comprometimento do Estado ou dos Estados relativamente à questão de proteção da criança. São Tomé e Príncipe ratificou essa convenção desde 1991 e de lá para cá tem adotado medidas que tendem a proteger as nossas crianças. De facto, existe um manancial de legislação, desde do Código Penal ao Código Tutelar de Menores, ao Código da Família, ou seja, um conjunto de leis e medidas também. Nós temos alguns planos e programas de proteção da criança que a doutora Núria depois pode até abordar sobre, que têm em vista garantir uma maior proteção dos direitos da criança e uma promoção também daquilo que são os interesses mais relevantes das crianças. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Ridelgil. Senhora Núria de Seita, quais práticas são consideradas violência sexual? Faço das minhas palavras as palavras do Procurador Adjunto. É um prazer estar cá no podcast, principalmente apresentado por dois jovens muito simpáticos. Respondendo à vossa questão, é bom a pergunta, agradecer, uma pergunta muito boa e pertinente, porque nós fazemos muita confusão com o que realmente é a violência sexual. Primeiro, o que é a violência, né? A violência é muito confundida com a questão física. Não necessariamente um toque físico, um contacto físico, para que seja considerado violência. E eu queria deixar isso claro para as outras crianças que irão ouvir esse podcast, que a violência é muito mais ampla, a definição da violência é muito mais ampla do que isto. Isso falando da violência no sentido mais alargado, mais lato, não é? Mas a violência sexual, ela por si só é uma violência de cunho, como o próprio nome diz, de cunho sexual, que envolve a tentativa ou mesmo a concretização de um ato sexual. Pode ser através do contacto, mas também a simples exposição de órgãos sexuais, a simples manifestação de palavras impróprias de cunho sexual também pode ser considerado uma violência sexual. Então, é bom que as pessoas percebam que não é preciso, não é necessário, né? Temos o procurador que, em termos de leis, pode explicar melhor, mas não é necessário que haja o contacto físico, contacto entre os órgãos sexuais para que seja uma violência sexual. Né? Alguém que aborda a outra ou tem toques inapropriados e toca em partes inapropriadas sem o consentimento da outra, principalmente quando se fala de uma criança nunca tem consentimento, principalmente se isso viola
a sua intimidade, se viola os seus direitos, nunca há consentimento por parte de uma criança. Então, qualquer coisa que ultrapassa o limite é considerada uma violência, e se ela for de caráter sexual, é considerada uma violência sexual. Muito obrigada. Não sei se posso complementar aquilo que disse sim. a doutora Núria. Sublinho integralmente aquilo que disse, que está corretíssimo. Complementava apenas para dizer que, na esteira daquilo que acabou de dizer, a violência sexual é justamente entendida como uma violência contra a autodeterminação sexual. Como disse a doutora Núria, e muito bem, a criança não tem vontade sexual porque a criança ainda não tem maturidade suficiente para se definir em termos sexuais. Por isso, qualquer comportamento, que seja ele com toques, meros olhares, palavras, exposições de partes do corpo que tenha cariz sexual em relação a uma criança, sobre uma criança, ou contra uma criança, ou numa criança, é sempre uma violência sexual e deve ser denunciada, porque os crimes de violência sexual contra a criança são crime público. Devem ser denunciados à polícia, ao Ministério Público, porque não carece de direito de queixa por parte dos pais ou dos representantes legais. Qualquer pessoa, seja a própria criança ou qualquer outra pessoa adulta que tenha conhecimento, deve denunciar às autoridades essa situação de violência que descreveu e bem a doutora Núria. Muito obrigada. E por falar em instituições, no caso de violência, a que instituições recorrer? Como acabei de dizer, desde logo o Ministério Público, que é aquele que é o titular da ação penal, é o único que pode promover a punição criminal de alguém, mas o Ministério Público trabalha com o apoio das polícias, ou seja, tanto a Polícia Nacional como a Polícia Judiciária podem e devem receber as denúncias e as queixas que são apresentadas em situação de violência, sobretudo violência contra a criança. Mas existe toda uma rede de proteção da criança que incorpora um conjunto de instituições públicas, privadas, ONGs, associações civis, inclusive líderes comunitários, que fazem parte da rede de proteção da criança, e qualquer uma delas pode receber e encaminhar essas questões à criança. Há pouco, quando perguntou sobre as medidas de proteção da criança, existe um fluxo, eu não sei para qual câmara que mostro, um manual de fluxos e diretrizes que foi criado por todas essas instituições que eu acabei de mencionar, inclusive com a colaboração de jovens, que também foram ouvidos e tiveram intervenção, para, no fundo, definir o caminho dos direitos, ou seja, o percurso que, havendo uma situação de violência contra uma criança, essa situação deve percorrer para garantir, salvaguardar a proteção dessa criança e também para promover os direitos dessa criança, sem esquecer naturalmente daquilo que também é essencial, a responsabilização criminal dos agentes, das pessoas que cometem esses atos de violência contra as crianças. No fundo, esse manual ele é a lei desenhando caminhos, ou seja, o percurso que se deve percorrer para que cada instituição saiba o que fazer, quando fazer, como fazer, com quem se articular, a quem contactar, ou seja, todos esses procedimentos estão devidamente ali definidos. Para também complementar o senhor procurador, nós temos diversas instituições. Temos o Centro de Aconselhamento contra a Violência Doméstica, temos a Direção da Proteção Social, a polícia, que é o mais comum que as pessoas recorrem em caso de violência, temos a Polícia Judiciária. Então, qualquer um pode recorrer a qualquer dessas instituições, mas é muito mais fácil a pessoa lembrar da Polícia Nacional, porque temos comando da polícia em todos os distritos, então está muito mais próximo. Temos polícias locais, está muito mais próximo da população e muito mais fácil ir e fazer uma denúncia. Então, essas instituições todas, como disse o senhor procurador, fazem parte de uma rede. Nós trabalhamos em conjunto, articulamos entre nós, de forma a dar seguimento às denúncias de violência contra a criança. Existe uma estratégia nacional da proteção da criança, uma estratégia de 2016, mas que irá ser revista, irá ser atualizada. E claro que ouviremos os jovens também para saber
como é que nós podemos fazer uma estratégia que seja fácil e que garanta realmente a proteção da criança. Mas temos o fluxo, que estamos a fazer a divulgação. Temos muitos jovens que participam conosco. Esperamos que nas escolas também esse fluxo seja divulgado, seja disseminado, para que os jovens, as crianças e os jovens saibam quais instituições recorrer, como fazer as queixas, que a queixa não precisa ser sobre si próprio, pode ser de outro colega que ele perceba que está a sofrer uma violência, e como vimos aqui, a violência não é só física, existem muitas formas de violência. Ameaçar alguém já é uma violência. Se verem que o vosso colega sente-se intimidado porque um adulto está a ter uma postura indevida, isso também já pode ser considerado uma violência. Então é preciso que estejamos todos atentos e conheçamos quais os sítios onde podemos recorrer e o que existe para proteger as crianças e salvaguardar os seus direitos. Obrigada. Desculpa fugir um pouco do tema, mas já que o senhor está aqui, quero saciar a minha curiosidade perguntando ao senhor o que é isso de procurador adjunto. O Ministério Público é uma magistratura, é uma instituição que, à semelhança dos tribunais, onde existe a magistratura judicial, em que tem juízes, no Ministério Público nós temos procuradores. Procurador adjunto é o início da carreira de um magistrado do Ministério Público, ou seja, sempre que alguém entra para a magistratura do Ministério Público, entra como procurador adjunto de terceira classe, pois ele vai promovendo, vai progredindo, promovendo-se para a segunda classe, para procurador adjunto da primeira classe, e depois ele passa para procurador da República. E tem o topo da carreira, que é procurador-geral adjunto, que é a fase que é o topo da carreira, a última categoria que um magistrado do Ministério Público pode atingir. Mas a instituição do Ministério Público ela é liderada por um procurador-geral adjunto, que não é a carreira, é uma nomeação com base no acordo político entre o Presidente da República e o Governo. Ou seja, o Governo propõe uma pessoa para encabeçar e liderar o Ministério Público e o Presidente da República, aceita ou não, de acordo com o consenso estabelecido, nomeia-se alguém para liderar a instituição. Mas é isto, a instituição ela tem essa natureza em termos de organização em categorias. Muito obrigada. E em São Tomé e Príncipe existem muitos casos de violência sexual? Bem, seria responsabilidade da minha parte dizer se existem muitos ou pouco, porque infelizmente nós não conseguimos ter controlo de todos os casos, porque muita gente não denuncia, ou existe uma prática que é muito má neste país, que são os acordos entre a vítima e o agressor e a família da vítima, né? Não sei se vocês já ouviram, às vezes a família da vítima pede coisas materiais para compensar, entre aspas, a violência que a criança sofreu, e isso acaba por não chegar aos ouvidos das instituições de direito, o Ministério Público, a Proteção Social. Então, não conseguimos dar um número para os casos. Mas, desde que exista um caso, para nós é muito, porque nenhuma criança devia sofrer violência sexual. Além disso, existem muitas portas de entrada. O que são portas de entrada? Muitas instituições a quem as pessoas recorrem. Alguém pode ir à polícia, outra ir à saúde, e queixar sofreu uma violência e foi para o hospital. O hospital é uma porta de entrada. Sofreu e foi para o Ministério Público, ou foi para a Direção da Proteção Social. E se essas instituições não partilham essas informações entre elas, nós não conseguimos ter um número específico de quantos casos existem, né? Eu posso dizer quantos casos existem na Proteção Social, o Ministério Público dizer outro número, a polícia dizer outro número, e nós, no final, não sabermos realmente quantos números são. Mas qualquer que seja o número, é um crime que não devia existir, né? A violência sexual é dos crimes mais hediondos que uma pessoa pode cometer, é mais horrível, porque dá cabo de uma criança e acaba por
afetar o desenvolvimento dessa criança para o resto da sua vida. Por isso, como disse bem a doutora Núria, um caso é muito. Infelizmente, a percepção que nós temos é que existem mais casos do que aqueles que são denunciados. Justamente por isso é que o Estado decidiu tornar o crime público e deixou de ser crime semipúblico. Porque a diferença é, quando nós falamos de crime semipúblico, a pessoa queixa se quiser. Se a pessoa não se queixar, então não pode haver processo. Então o agressor não é responsabilizado. O que é que acontecia nessa altura? Fazia-se acordos, como disse a doutora Núria, o agressor pagava, fazia uma casa, ou comprava cordões de ouro, brinco, ou muitas vezes até assumia e passava a viver com a criança e continuava a praticar o crime sexual contra a criança, só que não se podia fazer nada porque era preciso que houvesse uma queixa da parte do pai, ou da mãe, ou do tio, da pessoa que fosse o responsável legal dessa criança. Com o crime público, qualquer um pode denunciar e não é preciso que o pai queira, ou a mãe queira, ou a própria criança queira. Cabe ao Ministério Público, a partir do momento que recebe uma denúncia, começar o processo. Os números que são apresentados, infelizmente, são números assustadores, quer em termos de denúncias, quer em termos de percepção social, daquilo que nós vamos percebendo, daquelas denúncias que, não se denunciando factos, por exemplo, dizendo aconteceu com X criança ou em X lugar, aquelas suspeições que se lançam em aberto também deixa aqui uma preocupação de que há muitas situações que as pessoas ou não têm coragem para denunciar ou não querem denunciar, seja por interesse financeiro ou por outra. Mas a verdade é que dizer se é muito ou não, é muito. E aquilo que nós temos é assustador em termos de números e infelizmente, deixa-me só dizer isso, infelizmente o lugar, a casa, que deveria ser o lugar de maior segurança da criança, tem sido hoje em dia, se calhar, um dos sítios perigosos para a criança estar. Muitos dos casos que nós temos verificados na nossa sociedade, infelizmente, têm acontecido dentro de casa. Quando digo dentro de casa, envolvendo pais, padrastos, tios, primos, avós, inclusive. Ou seja, situações que são completamente preocupantes, independentemente do número. Mas sim, o número é assustador. E essa é a resposta da pergunta. Obrigada. Obrigado. Queria perguntar qual conselho daria aos pais e encarregados de educação? Desde logo, a maior atenção. Porque os pais muitas vezes negligenciam a situação das crianças. Nós conhecemos a realidade do nosso país, não é? Que, sobretudo, para quem vive em lugares mais fora da cidade, né? Onde o estilo de vida é um bocadinho diferenciado, nas comunidades agrícolas, por exemplo, os pais saem, vão trabalhar, deixam as crianças uma a tomar conta de outras, porque muitas vezes não têm dinheiro para colocar as crianças a estudar, o que não é desculpa, porque a escola, o ensino é gratuito, né? Apesar de pequenas taxas que se paga. Muitas vezes porque não se consegue pagar o passe para que a criança vá para a escola, não consegue comprar materiais escolares. Nós temos conhecimento de muitos casos em que a produção social, a própria educação, ajuda comprando materiais para permitir que as crianças continuem indo às escolas, às organizações da sociedade civil, mas é preciso que os pais estejam mais vigilantes. Infelizmente, a sociedade ela está hoje em dia um sítio perigoso para as crianças, porque não é só a violência sexual, há outros tipos de violência que acontecem na nossa sociedade contra as crianças. Os pais têm que ser vigilantes, os pais têm que conversar com as crianças, sobretudo os adolescentes, porque há uma ideia de tabus que não se fala com adolescentes sobre questões sexuais. Fala-se para os adolescentes estarem prevenidos, porque quando começa a fase da puberdade, é científico que aparecem curiosidades. Querem explorar o corpo, querem perceber certas coisas. E é importante que os pais falem, conversem abertamente, chamem a atenção, eduquem sexualmente as crianças para que não haja depois essa curiosidade de ir esclarecer com outra pessoa ou de ir experimentar coisas que não têm de ser experimentadas.
Essa vigilância, essa abertura para conversar sobre esses aspectos, que nossa sociedade é um bocado recatada, é muito, muito importante. E depois a outra que é, sempre que houver uma situação de suspeita, denuncia, porque cabem às autoridades a responsabilização de eventuais situações, investigar para saber se existe ou não uma situação de violência e depois responsabilizar as pessoas. Deixa-me só dizer, há pouco esqueci-me de dizer, que agora com o novo código, a lei que alterou e acaba republicando o Código Penal, vem também punir os pais, os tios, avós, as pessoas familiares diretas das crianças, que quando têm conhecimento de violência sexual não denuncia. Essas pessoas também são responsabilizadas criminalmente. Por isso é que é importante que o vizinho denuncie, para que haja responsabilização, porque quanto mais responsabilização houver, maior é a prevenção, aquilo que nós chamamos de efeito de prevenção geral. Toda a gente olha, é melhor não, porque tem consequências. Não sei se me estou a fazer perceber, se não falei muito técnico, mas não, mas para complementar, dizer que outro alerta aos pais é que eles acreditem nas crianças e nos adolescentes. Temos constatado casos em que os próprios pais não acreditam nas palavras das crianças, dos jovens. E uma criança não vai mentir sobre uma abordagem inapropriada de um adulto. Ela não viu e ela não ia inventar do dia para a noite que um adulto tocou num lugar em que ela não gostou ou que fez algo que ela achou que é errado. Ainda que a pessoa seja da confiança dos pais, os pais precisam sempre dar esse voto de confiança e verificar a situação. E, além disso, os pais devem estar atentos aos sinais, porque muitas crianças, infelizmente, não têm essa abertura com os pais de dizer o que aconteceu, dizer que se sentem mal, dizer que foi feito algo contra elas. Mas o comportamento da criança diz muito do que está a acontecer com ela, do que ela está a sentir. Uma criança que esteja mais isolada, uma criança que falava muito, uma criança ou um adolescente que falava muito, mas começou a falar pouco, que fica muito trancado no quarto, que antes vestia-se de forma normal, mas começou a esconder o seu corpo, vestir roupas mais largas, a cobrir mais o corpo. Então, são vários sinais. Uma criança começou a ser muito agressiva. Então, são sinais que os pais têm que estar atentos, porque isso pode demonstrar que alguma coisa está errada com essa criança. E, se for necessário, se os pais não souberem lidar com essa situação, procurar um profissional, um psicólogo, ou ir a uma dessas instituições que muitas delas têm psicólogos que podem acompanhar essas crianças, ouvir e tentar perceber se existe realmente alguma coisa. Mesmo o dia a dia na escola, o progresso escolar, uma criança começa a ter notas mais baixas, como não quer ir à escola, deixarmos de pensar que a criança pode estar a ser só rebelde e começar logo a punir a criança sem ouvi-la, pode piorar o caso. A criança pode retrair-se ainda mais e, efetivamente, não dizer nada, proteger um agressor que pode não estar a fazer só com essa criança, pode estar a fazer com outra. E o sentimento de impunidade de um agressor faz com que ele aumente o número de vítimas. Então, desde as primeiras ações, nós precisamos identificar quem está a fazer mal a essa criança, né? E se pudermos identificar antes de consumar o ato, ainda melhor, para que nós evitemos traumas maiores, né? Se bem que só o fato de deixar a criança desconfortável já é um trauma para a criança, mas há coisas piores que ele pode fazer e, se pudermos detectar isso antes e evitar, melhor ainda. Bom, estamos quase a terminar o nosso programa. Querem acrescentar mais alguma coisa? Se calhar chamar a atenção que, da parte do Estado, é preciso que haja um maior comprometimento. Mais do que discursos políticos. É preciso que haja medidas efetivas de proteção das crianças. Nós temos hoje em dia uma questão, até no âmbito da rede, foi levantada até pela doutora Núria, que tem a ver com
a crescente situação de crianças o crescente número de crianças em situação de abandono. E muito desse abandono, muita dessa situação provocada por esse êxodo territorial que nós temos verificado, com muita gente a sair do país à procura de melhores condições de vida em outras paragens. E nós ficamos sem alternativas muitas vezes, porque há dificuldade da parte do Estado, porque o Estado não adota medidas concretas de assistência, por exemplo, social, em termos de financiar atividades concretas que possam permitir o acolhimento dessas crianças, seja por familiares ou seja por pessoas idóneas, que a lei prevê, e falta a questão da regulamentação das famílias de acolhimento, quer por inexistência de uma instituição pública de acolhimento. Nós temos instituições privadas de acolhimento que estão quase sobrelotadas e daqui a pouco não sei como é que nós vamos conseguir continuar a dar resposta a essas situações em concreto. Mas mais do que isso, é preciso que o Estado assuma o seu papel na questão da educação dos pais, na aquisição das competências parentais para criação para ter um filho e criar esse filho. E isso só é possível com medidas, com programas educativos, quer a nível da escola, permitir que os filhos sensibilizem os pais, quer a nível dos canais públicos de comunicação social. Tenho dito isso há muito tempo e não vejo programas televisivos, programas radiofónicos de promoção e proteção das crianças, de sensibilização dos pais para aquilo que são as suas responsabilidades. O acompanhamento, ou melhor acompanhamento, aquilo a nível da educação, para se perceber, porque é lá na educação muitas vezes é que se consegue identificar uma situação de violência contra a criança, uma situação de uma criança carecida de proteção ou de promoção dos seus direitos. Pronto, há um conjunto de atividades que eu poderia, e já disse em outros fóruns, que eu acho que o Estado tem que assumir o seu papel, exigir dos pais, é verdade, mas também criar mecanismos, o próprio Estado, quer para dar resposta quando os pais não estão, quer para sensibilizar os pais para que mudem os seus comportamentos, que é importante. E a toda a sociedade, que há uma normalização de certas agressões contra crianças pela sociedade. Os castigos físicos, os castigos psicológicos que são aplicados às crianças, excessivos. Que é importante que a sua própria sociedade perceba que esses comportamentos não podem ser normalizados, são crimes. A questão de abandonos, que eu falei há pouco tempo, o abandono não é só deixar uma criança eternamente sem o acompanhamento do pai, ainda que seja momentâneo, ainda que crianças em situação de risco, pais que deixam crianças trancadas dentro de casa, que deixam crianças de 5 anos a tomar conta de criança de 2 anos, ou seja, tudo isso são questões de abandono, são questões de negligências, podem configurar crime. Existem mecanismos para responsabilização, mas é preciso que a sociedade denuncie, é preciso que a sociedade alerte para que as instituições responsáveis, as instituições que têm competência, adotem as medidas que têm que adotar para salvaguardar essas situações. E aquilo que a doutora Núria disse aqui, que eu tenho que repetir porque é importante, que os pais saibam ouvir as crianças. As crianças têm direito a opinar, mas mais do que isso, têm direito a manifestar os seus sentimentos. E se a criança não quer o contacto com um familiar, um tio, um primo, ou seja lá quem for, os pais não devem forçar. Se a criança diz que alguém está a molestar física, sexualmente, ou seja, de que natureza for, os pais devem dar ouvido, devem acreditar nessa criança, devem pelo menos verificar, no mínimo. Porque muitas situações que nós vemos de agravação dessa situação de violência acontece porque a criança se fechou, porque quando disse ninguém acreditou nela. Então ela já não diz, ela acha que é normal, ela acha que tem que ser assim e ela vai aceitando. Por isso, essas questões que eu queria aqui deixar e muitas outras que são verdadeiramente sentimentos de frustração de pessoa que dia a dia trabalha com esse tipo de situação e vê-se muitas vezes amarrado, porque somos nós que vamos para a cama a dormir com preocupação por causa de uma situação de uma criança
e muitas vezes as pessoas que têm poder de decisão ou que têm poderes para criar condições estão tranquilos ou com outras preocupações que não são tão fustigantes como essas. Sim, este é um tema muito interessante e tão abrangente que nós poderíamos ficar aqui horas a falar sobre isso e teria muitas outras coisas para dizer, mas eu espero que vocês e quem esteja a assistir o podcast possa, entre eles, criar grupos e discutir mais essa questão e difundir o que estamos aqui a falar, né? E quem tiver conhecimento de outras coisas que sejam interessantes e importantes para que os jovens saibam, que o faça, tá? Em outros fóruns só com jovens, com outras instituições, temos muitas ONGs que trabalham nesse sentido. Mas para dizer que eu fui aqui bastante ultrapassada pelo procurador que falou realmente coisas muito importantes, provavelmente na questão de políticas públicas para mitigarmos, porque sabemos que nunca vamos acabar com essa questão, mas que possam diminuir a questão da violência, do abandono principalmente. É preciso que nós percebamos o que está a acontecer e criar políticas que realmente atuem sobre esses fenômenos, né? E o abandono é um deles. E nós sabemos que a questão da violência está muito relacionada com a estrutura da família. E, infelizmente, a família santomense é muito desestruturada. Temos mães que criam os filhos sozinhos, sem a participação e a responsabilização dos pais, do pai principalmente, não é? O pai é muitas vezes esquecido, o pai não assume as suas responsabilidades, e a mãe, pela subcarga, acaba por negligenciar, não que seja uma desculpa, mas mesmo involuntariamente ela acaba por negligenciar, mas o pior é quando ela negligencia intencionalmente, né, por querer sair e deixar a criança na escola, querer divertir ou achar que porque o pai não fez, ela também não vai fazer. Então temos muitos casos desses. Então é preciso que se dê uma atenção à família, a como os pais estão a criar as crianças, responsabilizá-los, garantir que eles deem educação, porque a educação é realmente a base para que mudemos a mentalidade. Porque também referiu aqui o senhor procurador a questão dos castigos físicos. Nós temos a cultura de punir as crianças com castigos físicos, com chicote, chinelas, palmatórias, porque achamos que assim estamos a educar as crianças. Os pais pensam, eu fui educado assim, vou educar assim também o meu filho, porque ele precisa aprender. Mas aí vocês, né, devem perguntar, porque eu me questiono, o que é que esse pai está a ensinar a criança? Que resolve-se as coisas com agressão física? Ele está a dizer à criança, se o teu colega na escola portar mal contigo, vais bater o teu colega. Então, a agressão não é a resposta. A agressão não é uma forma de solucionar, nem é uma forma de punir. Eu não vou punir o meu colega com porrada porque ele portou mal comigo. Então, por que eu vou punir o meu filho com porrada porque ele se portou mal? O pai não luta com o seu colega de trabalho quando o seu colega de trabalho faz alguma coisa errada. Então, por que vai punir o filho porque o filho fez uma coisa errada? Então, precisamos ver a criança realmente como um ser, como uma pessoa que tem opinião, que tem vontade, que tem os seus próprios pensamentos e, por isso, consegue conversar, consegue entender, né? É claro que ainda está na fase de desenvolvimento, mas percebe muita coisa. Nós temos que orientar as crianças, sentar e conversar, assim como conversarmos com os adultos, porque todos estamos em desenvolvimento constante. Assim como conversamos, devemos também conversar com as crianças, fazê-las perceber o que quer que elas tenham feito, que foi errado, e orientá-las a fazer algo melhor. Isso estamos a construir um adulto melhor e vamos, assim, né, paulatinamente, mudar o ciclo de violência, esse ciclo de costumes com violência que estamos a verificar. E assim, se calhar, também podemos outras situações que estão inerentes, né? A questão da violência na rua, está tudo interligado. Se formos ver, uma coisa está toda relacionada com a outra.
Se temos crianças, adolescentes na rua, ou mesmo adultos a praticar atos ilícitos na rua, se calhar são adultos, se calhar não, quase de certeza, que são adultos que tiveram uma infância de agressividade. E por isso são assim. Se fossem adultos que tiveram acesso à educação, que foram compreendidos, que foram acolhidos, que foram orientados, seriam uns adultos diferentes hoje. Então, é isso que eu quero que os pais saibam, é essa mensagem que eu quero passar, uma mensagem de comunicação, uma mensagem de conversa, de orientação, de informação, né? Existem muitos mecanismos, existe muito material que se pode ler, aceder à internet e encontrar, ir à biblioteca e ler, para que nós saibamos o que é que nós temos direito, quais são os nossos direitos, quais são os nossos deveres, porque as crianças também têm direito e têm deveres, né? E assim conseguirmos ter uma sociedade mais harmoniosa, uma sociedade mais bonita, quem sabe livre de violência. Então, Só mesmo para dizer, com relação a essa preocupação que disse que foi levantada por toda a Núria sobre a situação das crianças, a rede vai realizar um workshop em que vai tentar propor, definir ideias e propor a quem tem que decidir medidas para mitigar a situação. A rede fará esse trabalho, que também gostaria de sublinhar isso. Muito obrigada. Então, já que o meu colega disse que nós vamos terminar o nosso podcast, mais uma vez, obrigada pela vossa participação aqui no nosso podcast e adeusinho.